no nosso programa? Eu sou um ex-satanista, um ex-bruxo. Eu fiz conjuração, pré-pacto, pacto. Envolvi, vi que fui cristão durante muito tempo. Vim dessa formação dos meus pais. Porém, eu vivi esse mundo perverso aos 13 anos de idade, quando eu tomei meu primeiro tapa no rosto, na cara. E eu tomei a iniciativa de se tornar um psicopata. Foi o que aconteceu. Eu comecei a envolver com o crime. E nessa vida, as pessoas erram e o crime tem o seu julgamento. E no crime eu fui juiz. Eu os condenava, os que se esnovavam no vocabulário do crime, os que estrupavam. E essas pessoas, a gente não tinha piedade. E foi onde vinham se repetindo. E, infelizmente, com muito arrependimento, não gosto nem de pronunciar essa palavra, eu tive que executar algumas vítimas porque pecaram com o crime e não admite falhas. E é onde eu não contentava só com tiros, nem só com facadas, como eu queria comer os órgãos, como o coração, olho, orelha. Gostava de esquartejar, abrir, deitar. E nesse momento eu chamava as potestades, os principados do inferno, Lúcifer, Baal, Astarote, todas as potestades, os demônios. E eles faziam um presente naquele momento e depois dos fatos ocorridos, e quando eu me dava por si, já estava tudo pronto, né? Já estava aquela bagunça. Só para eu entender um pouco dessa trajetória, porque se você nasce de um lar cristão e tem um pouco de princípio cristão em família, por um ato ou por uma ação que seja violenta, sim, compreendo isso, mas há uma exigência sua exigência não, mas assim, uma direção para a sua vida tão contraditória que você ia até então, assim, vinha num caminho cristão. E aí você pede e deseja ser psicopata, como uma pessoa normal, vamos dizer assim, no caminhar normal, diante das frustrações da vida, seguem para um outro extremo tão intenso, a ponto de clamar por demônios e fazer pactos com demônios. Você consegue entender o que aconteceu desse surto de uma hora para outra? Respeito a maior autoridade existente nos céus e na terra. Então não adiantava, como muitos ainda fazem. Estão dentro da igreja, praticam as coisas que o mundo faz, sendo que somos luz do mundo. Então não concordava adorar um Deus em espírito e em verdade e fazer e praticar tais coisas. Então eu preferi abandonar, amaldiçoar o Deus, o Jesus, e falei, vou dedicar a Lúcifer, porque ele é ladrão, ele rouba, ele mata, ele destrói tudo que é propício, tudo isso eu estou praticando, então vou viver a prática deste homem. É como se fosse assim, vou ser coerente. Sim. Já que eu não estou vivendo temendo a Deus e adorando, vou servir a quem eu realmente estou servindo, mesmo que inconscientemente ou numa ação ali omissa diante do Evangelho. Exatamente. É isso? Aí por isso então você faz pactos. Existem pessoas nesses momentos, ou o próprio diabo já arma a situação para que a pessoa entre nesses pactos? Isto são convites no dia a dia, como tem pastores, tem bruxos, tem pessoas, tem líderes de todos os níveis, de situações e de escalões, e também de autoridades, como eclesiásticas, como uma autoridade comum. Vai ter sempre uma autoridade que vai trazer você para alguma situação. E nisso eu conheci um bruxo, e ele me fez o convite, e já sabia da minha história, das ações que eu praticava. Falou, você encaixa perfeito para ser filho de Satanás. No vocabulário, cola comigo, fecha comigo, nós vamos fazer todos os trâmites e você vai ser consagrado e nós vamos te batizar, o seu vulgo vai ser suicida a partir de hoje. E aí fiz o pacto, bebi o sangue no bode, raspamos o pescoço, consagrei o sangue, toda a alimentação que eu comi sagrada diante de Deus, o nosso único Deus. E quando eu tomei aquele sangue do bode, eu estava tomando aquele sangue e ao mesmo tempo recebendo o sangue representado, que o bode representa toda a obra satânica. Enquanto eu digeria, eu bebia aquele sangue, eu estava recebendo a maldição e jogando tudo aquilo que foi bendito para fora. Ou seja, eu não queria nada dentro de mim que fosse visível, que você palpasse, que você pegasse, que fosse concreto, que fosse óbvio. Eu queria jogar para fora. E naquele instante eu me tornei
a um verdadeiro seguidor, um satanista de verdade, corpo e alma e coração. Mas então você já tinha as práticas violentas, mesmo antes do bruxo te chamar? Não. Depois E quando ele fala, você se encaixa bem nesse perfil, você encaixa nesse lugar, quais eram as atitudes que ele percebeu em você que fazia pacto com aquilo? Ele falou, opa, esse camarada é legal para vir para o meu lado. Autoridade. Ah, tá. Decisão. Eu quero isso, eu vou me tornar isso. Entendi. Eu sei me comportar como isto. Então, aquela palavra que você disse, eu quero ser um psicopata, aquilo ali, aquela posição e aquela decisão de desejar ser, o inferno ouve e corrobora em favor. O diabo não é onipresente, onipotente, onisciente, mas ele está à beira das brechas. E ele encontrou uma brecha em mim. E quando você perde a ação da comunhão com o Espírito Santo, você passa a ser propício e frágil a qualquer situação. E nessa, o laço do passarinheiro, porque a Bíblia diz que 1000 à tua esquerda e 10.000 à tua direita, você não será atingido. Se você estiver no centro das atenções. Eu estava na esquerda sendo atingido, eu estava na direita sendo atingido. Eu fui o 1000, eu fui os 10. Mas hoje estou no centro das atenções. Você tinha quantos anos nessa época? 13 anos de idade. Que é isso, Wesley? É muito novo? Sim. Aos 13 anos de idade. Você tinha saído de casa? Não. Os familiares sabiam? Formação. Meu pai sempre foi um cristão, foi um homem bom, mas ele pecou nessa, né? Não julgo ele de forma alguma. Hoje nós somos muito amigos, fiquei muitos anos sem falar com ele. Detestava, quis executá-lo várias vezes, minha mãe não deixou. E hoje somos grandes amigos, é meu parceiro na obra, eu amo meu pai, sou feliz. E vai entender o porquê Deus quis, e não queria que eu fizesse tais. Sim, legal você Mas falar ele isso. me deu a permissão de eu escolher o que eu queria. No fundo do poço existe uma luz, e essa luz brilhou radiante, foi Jesus. E aí, com essa idade, você já fez esse pacto com esse bruxo? De pactuar já com Satanás? Sim, já comecei a envolver e quando pensou que não, eu estava envolvido em assaltos, em homicídios, no tráfico e estava envolvido completamente no crime. E tendo os meninos para trabalhar no vocabulário, eu tinha uma rapaziada que vamos para tal cidade, vamos para tal lugar, vamos fazer isso. E aí, nesse intuito, a gente encontra assaltantes de banco, mais traficantes, e você fica interligado, acaba sendo corrente e acaba sendo conhecido. E aí, pelo seu jeito de ser, de autoridade, inteligência, raciocínio, aí eu vi que eu era propício àquelas coisas. Eu vou tentar, dava certo, eu vou tentar, dava certo. Se falhar comigo, já estou dizendo, se falhar comigo, eu não admito falhas. Eu pego. Foi assim. E você chegou a ser preso nesse período? Fui preso várias vezes. Isso não era uma falha? Era uma falha, mas o Zé Pilintra, quando ele manifestou, ele prometeu para mim que eu iria me esperar na cela 6, no ano de 2003. Eu fui preso no ano de 2000, 2001, 2002, fugi, fui preso de novo em 2003, e outros homicídios também dentro da cadeia. Né? Furei vários e, infelizmente, tive esse problema na cadeia de facão, com faca, não xuxa, não, faca mesmo, facão. Estive no estado de São Paulo, aqui no estado de Minas Gerais, passei em todos os presídios, penitenciárias, cadeias. No estado de São Paulo, passei em Botucatu. E no estado da Bahia, foi minha última passagem, antes de ser transferido de novo para a segurança máxima aqui em Minas Gerais. Você tinha consciência do que estava fazendo? Era um desejo seu se tornar psicopata, mas existia, quando você falou que quando esquartejava e quando você tinha uma ação, que depois que você se tomava conta daquilo ali, você se tomava conta de si, você falava, poxa, né? Como é que você administrava isso? Eu tinha uma segurança porque eu estava fazendo o certo pela lei do crime. Então não seria cobrado porque eu estava fazendo na lei do crime o certo, uma cobrança justa. Você estava respaldado na lei. Então eu estava na lei, nada ia acontecer comigo. Então aquele erro, se eu erro como ele, seria pior. Então vou fazer de uma forma que vai aterrorizar os outros e os outros não virão. E naquele instante eu me sentia como se estivesse chupando uma bala. Eu cheguei a um ponto de olhar para o ser humano e olhar parecer que todos eram um boneco. Aquele monte de boneco ambulante andando e eu estava brincando de matar. O diabo coloca prazer na agressão física, no mal, porque ele é enganador e ele é mentiroso.
E ele fala que era lei, que era natural, que era certo fazer. Colocava também um certo prazer na agressão física? Colocava um certo prazer em fazer o mal para alguém? Um exemplo, o trabalho, Deus me deu a oportunidade de ser usado na área de libertação. Então, me lidou muito com demônios, e quem está nos assistindo, inclusive nos presídios e penitenciários, e por onde eu tenho passado, já se somam quase 12 mil almas dentro do sistema carcerário, através do diretor de ressexualização, Sr. Linderley, Sr. Cleito e outros, como o diretor Rodrigo, da doutora Ladeira, o próprio juiz, doutor Wagner Cavalieri, doutora Miriam, são pessoas que estão nos assistindo, que eles sabem dessa veracidade. Eu cheguei a um ponto de ser tão temido que tinha momento que eu tinha medo de mim. Resumindo, eu tenho uma filha que eu ofereci para Satanás, ela nasceu com deficiência, com glaucoma, com hidrocefalia, aquela cabeça grande, teve que fazer cirurgia, foi apresentado para mim aos 30 dias na delegacia de furtos e roubos, ainda detido, e alguém pronunciou que Jesus curaria. Eu disse que eu não gostava, que eu odiava ele, mas se ela fosse curada, que eu voltaria a servi-lo. E assim aconteceu em 2014, eu preso, fui recebendo a notícia que ela começou a andar, minha esposa Edneia, correndo atrás, orando, buscando com fé, Deus ouviu. Minha filha hoje anda, fala, tem as suas dificuldades. Ela tem uma dificuldade no braço esquerdo, na perna esquerda. Ela é música, Deus doutor, nós somos de famílias de músicos, meu irmão está aqui também. E minha irmã, minha filha, toca uma grande música, toca qualquer canção. Aí pergunta quem ensinou, Deus, Jesus me ensinou a tocar. Tudo que ouve, toca. E através disso, hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor, fui consagrado pela Igreja Batista Quadrangular através do pastor Márcio, e os pastores me acompanharam, o próprio pastor Márcio Baladão, e sou fundador de um dos maiores projetos de evangelismo, juntamente com o senhor Linderley, o pastor Genilson, dentro do sistema carcerário, um projeto chamado Projeto Ore, Projeto Melhorar, e esse projeto é uma igreja itinerante, faz culto todos os dias, em todos os pavilhões, em todos os anexos, e também, mesmo como preso de segurança máxima, o juiz Dr. Wagner Cavalieri nos liberava a ir em outras unidades prisionais, e onde nós iríamos ganharmos também agentes, diretores e outros e presos, e Jesus libertava, a capeta pulava, o câncer vomitado para fora, a macumba sendo desfeita, casamentos restaurados, e o verdadeiro poder que eu não conhecia, que era o mais lindo de tudo, que é a glória do meu Deus. Eu estou vendo que o desejo seu, para a glória do Senhor, é só exaltar o nome dele hoje em dia, né? Desde que você foi alcançado. Mas eu queria voltar um pouquinho exatamente saber quando foi que o Senhor te impactou novamente e alcançou e que você se rendeu a esse Deus para que quebrasse todos esses pactos que você havia feito e hoje, como pastor de uma igreja, né? Com toda a credibilidade diante das pessoas que sabem da sua história, de toda a documentação que você tem para poder comprovar o que você está falando, né? Nós não estamos trazendo ninguém neófito aqui ou nem novo, mas alguém que sabe realmente o que está falando. Com certeza. Inclusive as repercussões espirituais disso, né, pastor? Com certeza. Mas assim, volta só um pouquinho para eu entender como é que então que um homem que chegou tão fundo no poço, né? Porque para o Senhor nada é impossível, mas como você aceitou esse Deus e foi resgatado? Em 2014, um rapaz chamado Jonatas Pala saiu de dentro de uma cela, pediu o agente penitenciário, sou Alexandre, e foi morar na minha cela, falou assim, todo mundo tem medo de você, mas eu não tenho. Entrei no crime por você, vi você na televisão, no rádio, em tudo. Você era famoso, você era temido e eu quis ser igual a você. Só que chegando aqui na prisão eu conheci Jesus, eu aceitei ele. E eu vim para a cela aqui, eu não tenho medo de morrer na sua mão. Eu vim aqui no nome de Jesus e eu não quero saber o que você vai fazer. Você vai aceitar meu Deus. Eu falei, você tem 10 dias para me ganhar, para Jesus, para esse cara que eu odeio. Se em 10 dias você não ganhar, você vai aceitar Satanás comigo e você vai fazer tudo que eu quero. Está me entendendo? E ele disse, não tenho medo. E começou de dia, glória a Deus, de noite, glória a Deus, à noite, glória a Deus, de madrugada, glória a Deus, ele comia, glória a Deus, e aleluia. E eu não suportava, eu não aguentava, eu falei, filho, eu vou matar. Você não tem problema, vai adiantar minha vida, não tem problema, eu vou chegar lá. E glória a Deus, eu falei, não suporto, não suporto. Teve uma oportunidade de ter um assalto na cidade, aqui em Itaúna, e propôs os meninos armas e tudo, e de repente eles falaram que não usavam tal substância e usaram aquela droga e ficaram com medo de mim. Falei, vocês usam o trem e ficam com medo de mim, agora eu vou ficar com medo de vocês também, eu vou matar vocês. E de repente, primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto,
No sexto dia, meia-noite, ele, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, já estava cabaleando, jejuando. Falei, esse cara está muito louco, não estou suportando. E de repente eu falei, não aguento mais. Eu já rendi, eu vou servir esse Jesus aí. Pode fazer o apelo para mim. Aleluia! Aí, aleluia! De ver essa emoção, irmão, que coisa mais linda. Glórias ao Deus Todo-Poderoso. Aleluias! Ô, irmão, vocês não têm noção, quem está em casa não tem noção da dimensão espiritual, do louvor a Jesus Cristo, do poder desse Deus maravilhoso. Que bênção, que delícia sentir a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Estou arrepiado. Também estou. Cheio da graça Glória dele. a Deus. E eu aceitei. E ele disse, para você saber que é ele, amanhã vai vir um pastor da Igreja Batista, faz visita aqui, ele vai te chamar pelo nome. E eu aceitei Jesus e manifestaram algumas coisas. Eu vi que quando eu levantei, não tinha ninguém perto de mim, estava tudo colado, cheio de guarda. E falei, eu quero ser usado, eu quero que as pessoas chorem pela tua palavra. Aleluia. Sejam libertos pela tua palavra. Eu quero ver os demônios sair como passa na vida de outros pastores, de outros irmãos. Eu quero ser um apóstolo Paulo. Eu quero esse ministério aqui dentro. E daqui eu vou começar a fazer aquilo que o Senhor quer. Aí começou o batismo com o Espírito Santo, com 30 dias ele me renovou, comecei a fazer culto dentro da cadeia, e o juiz começou a me chamar e já não teve mais lugar para mim. E aí as pessoas, só de ouvir falar, é o suicida? Não é possível. Ele é pastor, hoje ele é cristão. Sim, é ele. O suicida é o nome que o demônio tinha dado para você, o vulgo que eu tinha. No crime pelo batismo. E quando eu falava, não gosto que fale esse nome. Meu nome agora é irmão Wesley, até passar pelos processos, obreiro, diácono, presbítero, pastor, aí passando por esses graus. Até Deus me concedeu essa oportunidade. E o diretor achou graça, falou, nós oramos tanto tempo pedindo que Deus trouxesse um homem, levantasse um homem aqui dentro, e é você. A partir de amanhã, eu sou o Pedro, que é diretor hoje de Ibirité, vou ter que fazer uma visita lá. Eu sou Linderley, diretor de ressolização da nossa Hungria. O Dr. Wagner Cavalieri, a Michele, que trabalha com ele, a escrivã dele, me deram o teclado, me deram contrabaixo, guitarra, bateria, eu toco 40 instrumentos, vai dar aula para esses meninos, monta uma banda, vamos sair para mostrar para esse pessoal que dentro de uma penitenciária de segurança máxima existe um Deus que conhece e que resgata. Aleluia. E é tudo aquilo que está estragado, ele consegue endireitar. Aleluia. E aí onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Ô, irmão, você foi condenado por muitos anos na cadeia. Como é que é a sua condição atual hoje? Você está solto, você está aqui, inclusive, no programa. Que graça é essa? Essa graça que minha cadeia toda, ela daria quase 180 anos. Chegou ao total de 96. E Deus, depois de tudo, ele mudou. Em 2014, a minha história caiu para 18 anos. Em 18 anos está tudo aqui, alvará, tudo pronto, graças a Deus. E foi surpreendido, minha família não creu, não sabia que pediram, mas às vezes você pede e não sabe que é a hora que vai chegar. E a hora chegou. E de repente o Wesley Pereira dos Santos junta suas coisas, o seu alvará. Eu não acreditei. E Deus me deu essa oportunidade, hoje eu sou livre para a glória de Deus e trabalho em resgate às almas, às vidas. Eu gosto de trabalhar onde Deus me chamou, nos prostíbulos, nos centros de recuperação, visito, faço palestras, estou aí por todo o Brasil, eu tenho redes sociais, Facebook, já não dou conta de atender pessoas, curas, milagres e prodígios, Amém. O meu Deus tem feito. Aproveita que já estamos finalizando, né, a nossa entrevista, fala do material que você tem, até para a pessoa também te procurar, verificar também se ele quiser, né, irmão? Porque nós estamos aí abertos para mostrar o que Deus faz. Aqui está o meu CD, saiu do forno agora, Saindo do Vale, letras inéditas feitas dentro do sistema carcerário. Jesus me deu a oportunidade, aqui são histórias verídicas e são simplesmente para resgatar histórias. Aleluia. É a palavra de Deus cantada. Este é um DVD de ministração da palavra e aqui é a camisa do projeto Missões, eu também estive aí. Então Jesus me resgatou, restaurou, consegui renovar minha habilitação. Meu irmão me deu de presente um carro para fazer a obra de Deus. Aleluia. E eu posso subir e descer, parar, eu corria da polícia, hoje eu tenho o prazer de chegar, eu posso orar para o Senhor, boa tarde, e eu estou feliz. E não existe outra alegria, não tem ouro, não tem prata, não tem carro, não tem avião, não tem navio, nem todos os status, nem todo o poder da terra, porque todo
toda autoridade e poder e honra e glória é somente do meu Deus, que é dono de tudo, inclusive dessa TV e da tua vida. Amém. E por isso, Ele nos deu a oportunidade de nos conhecermos para mostrar que o programa Prova Vivas é provas vivas de verdade. Amém. Amém. Ô, irmão, muito obrigado por ter vindo ao programa. Eu sei que a sua história ela é maior, mais extensa, até ricas em detalhes, mas não importa, o recado foi dado. O Senhor tira, né, de onde Ele quer a pessoa que deseja, então, realmente ceder a Ele e desejar que Ele seja seu Deus e seu Senhor. Amém. Sucesso em tudo que você fizer para glorificar o nome do Senhor. Eu só quero mandar um abraço para a penitenciária inteira, Nelson Gria, Antônio Dutra Ladeira, a José de Alquimim, ao Max, ao Cello, são pessoas que eram macumbeiros, pessoas que Deus transformou, ao ex-baiano Gileno, que foi um dos que mais executou vidas dentro do sistema carcerário, hoje é pastor para a glória de Deus, tá? O Wellington e essas pessoas. Quero mandar um abraço para todo mundo. E para minha esposa, meus filhos, Deus abençoe. Obrigado. Vai ter que ter outro programa só para poder contar o restante das histórias do que deu o desmembramento do Senhor, Amém. né, irmão? Fica na paz, Obrigado. Deus te abençoe, tá? Amém. Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. As especulações no meio secular sobre conseguir ou não amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo se rendem a essa dificuldade de vivência quando precisam dar nomes diferentes para os sentimentos que possuem pelas pessoas envolvidas. Porque o conceito de amar simultaneamente várias pessoas não cabe em seus corações. O que ainda não se tem prova cientificamente, a Bíblia já afirma que não.